Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesses próximos vídeos eu vou tentar apresentar para vocês um pouco dos conceitos, né, de um último conteúdo aqui da nossa disciplina, né, a respeito de modularização. Tá? Como todo conteúdo, né, eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco sobre por que estamos estudando esse conteúdo, né, onde que esse novo conteúdo poderá nos ajudar nas implementações dos nossos futuros programas, os nossos problemas aí, facilitando na implementação dessas soluções, tá? Então, até o momento, a gente tem implementado algoritmos e programas, né, que solucionem algum problema computacional, utilizando variáveis simples, né, desde lá de algoritmos 1, né, depois agora aqui algoritmos 2, né, variáveis compostas, homogêneas, né, vetores e matrizes, e também variáveis compostas heterogêneas, né, que a gente viu recentemente, que são os registros, né, pessoal, com o apoio das estruturas sequenciais, estruturas condicionais, estruturas de repetição, né. Um problema complexo, né, o que é um problema complexo? É um problema grande, né, um problema muito grande. Ele pode ser solucionado conforme a gente, né, conforme a gente tem trabalhado até o momento, né, um problema enorme, ele pode ser solucionado com tudo que a gente aprendeu até o momento ou através da sua divisão em subproblemas, ou seja, eu tenho um problema grande e eu vou tentar dividir esse problema em problemas pequenininhos. E para cada problema pequenininho, eu vou tentar implementar uma solução para resolver aquele problema pequenininho. Se ao final de todo o processo eu conseguir implementar uma solução para cada um desses subproblemas, cada um desses problemas pequenininhos, então no final do processo eu vou ter resolvido todo aquele problemão, né? Então existem essas duas formas, né? A forma tradicional que a gente está vendo até agora, né? A gente implementa uma única solução. Essa solução ela pode na maior parte das vezes ela fica enorme, né? Pelo fato da gente não ter aprendido esse conceito de criar subproblemas, né, dividir esse problema em problemas menores e implementar as respectivas soluções, né? Mas também tem esse outro formato, né, que é basicamente, né, objetivamente falando, é o que a gente, é o que nos traz, o que vai nos motivar a trabalhar com esse conteúdo que vai ser apresentado aqui para vocês, tá? Ó, a segunda abordagem, né, aqui, a de dividir o problemão em vários probleminhas, facilita o desenvolvimento da solução como um todo, através da construção de soluções menores para esses subproblemas. Em algoritmos ou programação, essas soluções menores são chamadas de módulos. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Módulos, e fazem parte de todo o processo de implementação da solução. Módulos, a definição mais formal, são ferramentas que vão possibilitar ao desenvolvedor a construção de programas fáceis de compreender, né, codificar, corrigir e até modificar. Tá? Na linguagem C, essa ferramenta, né, esses módulos, eles podem ser visualizados, né, eles podem ser utilizados através das funções. Tá? O termo função no desenvolvimento de algoritmos ou programas está diretamente relacionado à implementação de uma funcionalidade, beleza? E pode ser visto na linguagem C como um pequeno programa que visa solucionar um pequeno problema, com suas próprias variáveis e suas próprias instruções. Então, basicamente é assim. A ideia de estudar modularização ou funções, né, como a gente já tem visto aqui, tem o intuito de transformar um problema grande em problemas pequenos e a partir desses problemas pequenos
implementarmos funções, né, que tem por objetivo de solucionar esses problemas pequenos. E aí, ao final de todo o processo, eu unifico todas essas funções, né, já que cada função ela vai estar relacionada à solução de um pequeno problema. Junto todas essas funções, no final de todo o processo, se eu executar todas essas funções, eu vou ter indiretamente resolvido aquele meu problema maior. Tá? A gente vai ver isso, acho que vai ficar mais fácil de compreender, com a apresentação de alguns exemplos, né? Eu acho que vai facilitar um pouco mais. Tá? Qual que é a vantagem de eu utilizar funções? Né? Facilita a compreensão e modificação de um programa, oferece um maior poder de abstração, né? Porque uma vez que eu tenho uma função implementada, se eu tiver a garantia de que aquela função funciona, né, resolve aquele subproblema, eu não preciso necessariamente entender como que aquela função ela foi implementada, qual foi a lógica que ela foi implementada para resolver aquele problema. Eu sei que ela resolve aquele problema e eu posso utilizá-la, né, para implementar as minhas soluções, tá? E além disso, né, com isso, né, vai proporcionar uma maior economia de tempo, né, já que frequentemente a gente executa uma mesma tarefa por várias vezes, né? A gente coloca umas instruções ali para serem executadas que são iguais, né, por várias vezes. Uma vez que uma função foi implementada, ela pode ser reutilizada em várias partes do programa, sem a necessidade de reescrevê-la, evitando assim a duplicidade de código. Né? Pensa assim, que eu tenho um trecho de código que ele se repete por várias vezes ao longo da minha solução. Se eu transformo isso em uma função, eu posso definir ela em algum canto, alguma parte do meu programa, e nas partes que essa funcionalidade ela é exigida, eu faço a utilização dessa função que eu defini em alguma parte do meu programa. Qual que é a vantagem disso? Se eu precisar modificar essa funcionalidade, basta que eu altere em um lugar somente, já que eu defini isso em uma função. Em contrapartida, se eu utilizo da forma tradicional, que nem a gente tem visto até o momento, se eu não conheço as funções, né, a modularização, esse conceito, se eu tiver o mesmo trecho de código se repetindo em várias partes do meu programa, se eu precisar fazer alguma alteração, eu vou precisar fazer um garimpo no meu código, né, procurando linha por linha, aonde que essa instrução precisa ser alterada, né, e fazer a alteração manualmente em todas as ocorrências dessas instruções no meu código. Tá? Então, essa questão de duplicidade está diretamente relacionada a isso, né? Evita esse tipo de problema e garante uma maior economia de tempo, já que se eu tiver que corrigir ou alterar, eu vou alterar em um só lugar, tá? Mas, de novo, né? Isso talvez fique um pouco mais claro com os exemplos, né? Um outro fator aqui, um outro aspecto, é a extensão, né? Uma função ela pode ser usada não só no programa para o qual ela foi projetada, mas também em outros programas. Um grande exemplo disso são essas duas funções que vocês utilizam, né, têm utilizado até o momento, mas que vocês talvez não sabiam que eram funções. Né? Printf e scanf são duas funções, né, que estão definidas lá naquela biblioteca. Qual que é o nome dela mesmo? stdio.h. Por isso que é necessário que a gente, em todo o programa em C, a gente faça a inclusão dessa biblioteca lá na primeira linha do código. Né? Porque dentro desse arquivo aqui, né, que é um arquivo da documentação da linguagem C,
contém as definições dessas duas funções aqui, né? scanf e printf. E essas funções, elas fazem basicamente o que? Elas pegam a printf, né? Ela pega um texto e exibe na saída, e essa aqui, a scanf, ela pega o que o usuário colocou no teclado e tenta converter, né, de acordo com o que você colocar entre parênteses ali, seja um inteiro, seja um número real, né? Então, esses dois comandos aí, né, são funções padrão aí definidas em bibliotecas padrão da linguagem C. Tá? Indiretamente a gente já estava trabalhando com funções, né? A gente só não sabia o conceito. Então o objetivo dessa aula é basicamente apresentar esse tipo de conceito, né? E também ensinar a vocês, né, uma forma de vocês implementarem funções para resolver os mais diversos problemas, né? Utilizando aí a linguagem C, tá? Bom, de forma geral, uma função aqui na linguagem C, ela tem essa sintaxe. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tá. A gente primeiro define aqui qual é o tipo de retorno. Tá? Esse tipo de retorno, acho que vai ter um slide ali na sequência que vai falar qual que é o tipo de retorno. Tá? Esse tipo de retorno é um tipo básico. Vou colocar aqui, tipo básico de dados. Ou seja, eu posso devolver um inteiro, um número decimal, né? Float ou double. O que mais? Um caractere, tá? Talvez esses aqui são os que a gente tenha mais visto, né? Mas existe um outro chamado, acho que é Boolean. E tem um outro que a gente vai ver logo na sequência, tá? Esses tipos aqui são tipos básicos de dados, tá? E então eu começo definindo o tipo de retorno da minha função. Logo na sequência eu especifico qual é o nome da função. Não precisa necessariamente utilizar isso aqui, eu só coloquei para separar, tá? Qual é o nome da minha função? Esse nome da função, ele deve seguir basicamente a regra de nomenclaturas de variáveis, né? Ou seja, não pode ter espaço em branco, não pode ter caractere especial, não pode começar com número, tá? Mesma regra de nomenclatura de variáveis, tá? Vou colocar aqui. E existe um padrão, né, para isso. De forma geral, uma boa prática para você definir o nome de uma função é você colocar a primeira inicial minúscula, por exemplo. Vou fazer assim, aqui um exemplo logo lá na frente. Primeira inicial minúscula. E aí, se for um nome de variável composto, ou você coloca com um underline, né? Por exemplo, assim. Ou se você quiser colocar tudo junto, você pode colocar assim, ó, soma. Tá? Note que os próximos caracteres aqui, né? Dos próximos nomes compostos aqui, estão em letras maiúsculas, né? Então é uma prática aí, seguindo aí os padrões, tá? Não vai interferir no funcionamento do programa, mas uma boa prática para você definir esses nomes é dessa forma, né? Tudo minúsculo, utilizando o underline ou até mesmo a primeira letra minúscula, né? O primeiro nome tudo em minúsculo e cada nome subsequente com a inicial maiúscula, tá? O que mais? Na sequência aqui eu tenho entre parênteses, defino aqui quais são os parâmetros. A gente vai ver isso aqui logo mais à frente. Tá? Abre chave, fecha chave, indica início e o fim da função, tá? Certo?
E como todo programa que a gente implementou até o momento, né, todo algoritmo, ele tem o quê? Uma seção de declaração de variáveis dessa função e os respectivos comandos ou instruções. E no final, tem esse return e um valor. Esse valor ele tem que ser do mesmo tipo do que eu defini aqui, tá? Mas são muitas informações, né? Talvez ainda não esteja tão claro para vocês e acho que nesse slide vai ficar um pouco mais, né? Cadê? Aqui, tudo que eu falei anteriormente, né? Tipo de valor que é devolvido pela função a cada vez que ela é chamada, pode ser desses três tipos aí que eu mencionei, né? Ó, o tipo de retorno e o conteúdo que eu for devolver aqui na frente dessa variável return tem que ser do mesmo tipo, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu não tenho aqui ainda não, mas por exemplo, se eu colocar assim, ó, int soma valores, né? Vamos supor que essa minha função tem algumas coisas aqui e no final ela tem que calcular a soma de dois números e retornar o valor dessa soma, né? Então, como eu defini aqui que é o tipo de retorno é inteiro, lá no return eu tenho que colocar um valor, né, um conteúdo aqui numa variável ou propriamente um número que seja do tipo inteiro, tá? Aí, alguém já deve ter se perguntado, né, mas e se a minha função, ela não necessariamente ela tenha que devolver alguma coisa? Porque concorda comigo que esses três tipos aqui, né, essas três categorias, int, double, barra float ou o char, né, implica que obrigatoriamente eu tenha que ter um respectivo conteúdo do mesmo tipo aqui, né? E se a minha função não tiver que devolver nada? Por exemplo, o printf é uma função que exibe uma mensagem na saída. Mas não necessariamente ela retorna nenhum valor, né? E aí, como que funciona isso? Né? Existe um outro tipo, vamos dizer assim, né? Que é esse aqui, o void, tá? Quando eu coloco na frente da minha função, né, no tipo de retorno, que é void, né? Void, nome da função, alguma coisa, por exemplo, sim, void, vou colocar assim, imprime, isso aqui significa, né, basicamente, que a minha função ela vai fazer alguma coisa aqui dentro, só que eu não preciso colocar isso aqui, esse return alguma coisa. Por quê? O void indica para a linguagem C que a minha função ela vai executar alguma funcionalidade em específico, vai resolver algum pequeno problema. No entanto, ela não vai retornar, não vai devolver nenhum valor a quem a chamar, tá? Bom, agora tenho falando um pouco mais a respeito dos parâmetros ou argumentos, e eu também já trago alguns exemplos aqui, né, que acho que fica até mais fácil de assimilar. Bom, então a gente já viu até o momento o tipo de retorno, o que mais? O nome da função, o tipo de retorno ele está diretamente relacionado a esse return no final, né? O return ele sempre fica muito bem, muito boa pergunta. Esse return ele sempre fica no final antes do encerramento da função, tá? O return indica que a função já fez o que tinha que fazer, ela está devolvendo o resultado, algum determinado valor,
e logo na sequência encerra a sua execução. Tá? Então veja que esse tipo de retorno é inteiro, e aqui o conteúdo da variável resultado ela tem que ser do tipo inteiro. Como que eu garanto que seja do tipo inteiro? Aqui, ó. Né? A minha variável resultado está sendo declarada como inteiro também. Tá? Bom, tem mais uma propriedade, né, que são os parâmetros, os argumentos dessas funções. Né? Os parâmetros eles servem para quê, de forma geral? Para fornecer informações adicionais à função para que a sua funcionalidade em si ela seja executada. Tá? A quantidade de parâmetros ela pode variar de função para função. Nesse caso, a minha função eu posso dizer que ela tem apenas um parâmetro. Se a gente fazer uma rápida análise aqui, o que essa função faz? Ela recebe um parâmetro, no caso um número inteiro que vai ser armazenado aqui nessa variável x. E aí, o que acontece depois? Dentro da função, declaro uma variável chamada resultado. E aí, resultado recebe o conteúdo desse x, desse parâmetro, multiplicado por ele mesmo. Então, basicamente, essa função ela recebe um número inteiro, né, como parâmetro, calcula o valor do seu quadrado, armazena na variável resultado e, por fim, retorna o valor, né, calculado ao programa, à função que chamou essa função. Tá? E nesse caso, a minha função ao quadrado ela só tem um único parâmetro. Tá? Pode acontecer, por exemplo, né, de ter uma função com mais de um parâmetro. Né? Caso eu tenha mais de um parâmetro, esses parâmetros eles devem vir separados por vírgula e acompanhados, né, dos seus respectivos tipos. Né? Então, eu posso dizer aqui que eu tenho um parâmetro chamado base, um outro parâmetro chamado altura, separados por vírgula, e ambos os parâmetros estão especificados aqui os seus tipos. Né? E aqui um outro exemplo, né, envolvendo aqui essa função área triângulo, ela retorna um valor do tipo float, e aqui no meu return eu estou retornando o conteúdo de uma variável chamada área, então eu tenho que garantir que o conteúdo dessa variável seja do tipo float. Como que eu verifico isso? Bom, basta olhar aqui, né? Nessa linha que essa variável área ela foi declarada como float. Então eu garanto que o retorno da função está de acordo com o tipo de retorno que foi previamente especificado. Né? E aí nesse exemplo, o que acontece aqui? A minha função área triângulo, quando ela for chamada, né, ela precisa receber dois valores do tipo float também, dois valores decimais, e a sua execução vai realizar o quê? Vai multiplicar o conteúdo desses dois parâmetros e dividir por 2. Né? Ou seja, eu vou calcular a área de um triângulo. Né? E devolver, retornar no final, o valor dessa área. Tá? Uma função ela também pode não receber nenhum parâmetro, nenhum argumento, como está acontecendo aqui. Né? Void. Nesse caso, a minha função não retorna nada. Né? Ela faz o que tem que fazer aqui dentro, mas ela não retorna nada. Ela só executa uma funcionalidade e não retorna nada. Né? E veja que eu não tenho nenhum parâmetro aqui. Como eu não tenho nenhum parâmetro, basta que eu mantenha pela sintaxe o abre e fecha parênteses. Tá? O abre e fecha parênteses indica que eu não tenho nenhum parâmetro. Ou até mesmo eu posso colocar assim, um void aqui no... Tá?
é o que a gente vê aqui, né? Nesse exemplo aqui ao lado direito, né? Da criação padrão aqui no Replit, né? Void. Lembra lá nas primeiras aulas, o que eu dizia a vocês, né? Int main pode ser assim, né? Um abre e fecha parênteses, ou um void. O void significa que o void é sinônimo, né, de vazio, né? Fazendo uma breve tradução, indica que eu não tenho nenhum argumento a ser passado aqui. Então, por isso que tanto faz eu colocar assim ou sim. Tá? Então, basicamente, o que essa função faz? Né? Essa função declara uma variável do tipo inteiro i, coloca aqui um for para variar de 1 até 10, aumentando de 1 em 1. Né? Para cada i, é impresso na saída o seu conteúdo. Então, essa função, ela imprime na saída, vou colocar assim, imprime na saída, os números de 1 a 10 e uma quebra de linha no final, né? Só. E ela não retorna nenhum outro valor. Retorna, quando eu falo retorno, né, é um valor retornado à função que chamou essa funcionalidade antes de ser executada. A gente vai entender como que funcionam essas chamadas das funções, tá? Ó, veja só. Uma vez definidas, as funções podem ser chamadas no decorrer da execução do programa, tá? Então, note que aqui embaixo eu tenho a minha função principal, né, a main. Int main void. Isso aqui é o que a gente tem visto até o momento, né? Função principal. Se eu fosse fazer tudo que eu tenho que fazer até com o que eu tenho antes de funções, né, com o que eu aprendi até antes de funções, eu faria somente aqui, na função principal. A ideia é a gente subdividir essas tarefas, né, até para uma melhor organização e uma melhor leitura, até mesmo uma compreensão e organização dos nossos programas. Tá? Então, aqui embaixo que eu coloquei em azul, eu tenho a minha função principal, que é nada mais, nada menos do que isso aqui ao lado, aqui à direita. Né? Então, o que está acontecendo basicamente? Né? Deixa eu tentar organizar melhor aqui. Então, nessa primeira linha aqui, eu vou colocar em vermelho. Essa primeira linha é uma instrução, claro, né? Aqui na minha função principal. Só que ela está fazendo o que? Ela está fazendo chamada à função imprime até 10, que no caso é essa aqui. Então, essa primeira linha, ela vai ela vai fazer basicamente uma chamada a essa função. Então, o meu código ele vai ser redirecionado para cá. Então, vai acontecer a declaração de uma variável tipo inteiro, chamada i. Eu vou ter uma estrutura de repetição com o i variando de 1 até 10, aumentando de 1 em 1. E aí todos os números vão ser impressos na saída, né? 1, 2, 3 até o 10 e depois uma quebra de linha, certo? Quando eu encerrar essa execução aqui, o que vai acontecer? O meu programa, né, a minha função principal, a main, vai continuar a sua execução. Vai para a próxima linha, que eu vou colocar aqui em roxo. Essa próxima linha é uma nova chamada à função imprime msg. Né? Então, imprime msg é uma função também. Então, o programa vai ser redirecionado para essa linha aqui. Que é nada mais, nada menos do que um printf até breve. Né? Uma quebra de linha também. Quando chegar nesse fim dessa função aqui, o que vai acontecer?
Meu programa, minha função principal, ela segue a sua execução. Vem para cá. Return 0. Return 0 indica basicamente aqui o fim do meu programa. Então, basicamente, eu continuo com o fluxo de execução sequencial, só que agora é como se o meu programa ele fizesse vários pulos, né? Ele fizesse vários saltos para executar outros trechos de código que foram definidos anteriormente ou posteriormente, tá? Então eu vou fazer uma rápida execução aqui só para vocês verem, né? Assim, tudo que estava acontecendo. Tá? Primeiro eu vou fazer assim. Eu vou realizar a implementação conforme a gente tem visto até o momento. Então, de for id1 mais, tá? printf, porcentagem d, espaço, i. Né? Depois printf. E logo na sequência eu tenho outro printf, assim, né? Note que está tudo aqui na função principal, não utilizei funções. Vai funcionar? Vai, né? Normalmente, como a gente tem visto aqui, né? A ideia de utilizar funções é tornar isso aqui um pouco mais limpo, né? Tornar o nosso código um pouco mais limpo. Por quê? Evita assim que melhora um pouco a nossa organização, né? Não para esse tipo de problema simples aqui, né, turma? Assim, é mais assim, para alguns problemas um pouco mais complexos, né, mas vai permitir uma melhor organização, uma melhor leitura do nosso código, tá? Então, como que ficaria a implementação da função aqui? Deixa eu colocar aqui. Ó, void imprime até 10, nenhum parâmetro, né? Isso aqui. Ó. Como não tem, como a minha função imprime até 10 é do tipo void, então eu não tenho return, né? Eu não tenho nada, tá? E vou criar outra aqui, ó, void, que é o printf, certo? Também não tem nenhum tipo de retorno, né? Então, include, mantenho aqui, né? E aqui na main, né, quando eu clico em run aqui, o que é executado de fato? Né? Veja que está tudo definido bonitinho aqui, né? Mas se eu simplesmente só implementar as funções e não fazer as chamadas a essas funções, não vai acontecer nada. Veja, não exibiu nada. Por quê? Quem está sendo executado é a minha função main. Né? Main, né, do inglês, principal. Então, o que é executado nos nossos programas que a gente tem implementado, que a gente vai continuar implementando, é o que está aqui dentro da função principal. Tá? E mesmo tendo definido essas funções, criado, implementado essas funções, eu preciso fazer chamada a essas funções para que as suas funcionalidades sejam executadas. Tudo bem? Tá? Não é porque eu defini aqui, está tudo certo, tudo resolvido e pronto. Não. Tá? Então, se eu quiser que seja executada essa funcionalidade, eu preciso fazer a chamada dessa função. A chamada é basicamente colocando o nome da função, seus parâmetros, caso existam, e ponto e vírgula no final. Certo? Ó. Beleza? E o que vai acontecer aqui? MSG é breve, tá? As funções elas só são executadas se elas forem chamadas, tá? Deixa eu colocar essa anotação aqui, tá? Uma função só é executada se ela
for chamada. Chamada ou invocada, né, que é o que geralmente vocês vão encontrar nos livros, né, talvez em inglês, alguma coisa do tipo, tá? Chamada ou invocada, tá? E o que o nosso programa, né, quando a gente clica em Run ali, ele executa padronizadamente? Por padrão, o que é executado sequencialmente, né? É a main. Por isso que chama main, né? A função principal. Então, o que é executado é isso aqui, tá? Se a gente fizer uma rápida análise disso, né? Por que a gente tem esse return zero? É porque lá no começo, quando a gente começou a estudar programação, eu dizia assim, olha, todo programa ele tem que ter o int main ou int main void, abre chave, e antes do fecha-chave tem que vir um return zero, lembra disso? Sim, né? E a gente nunca entendeu ao certo para que servia esse return, né? Ou até mesmo o void, ou por que era o int, né? Antes do main ali, né? E eu falava para vocês, tudo tem o seu tempo, tudo vai acontecer no tempo certo, né? E agora chegou esse momento. Por que é o return zero? Porque a minha função main, né? Ela tem o tipo de retorno int. Se ela tem o tipo de retorno int, então obrigatoriamente eu tenho que retornar, né, por padrão, eu tenho que retornar um número inteiro. E como nesse caso é a função principal, por padrão, é definido esse return zero, tá?